Boa noite, queridos alunos. Nós estamos iniciando a nossa aula e nós vamos começar a entender como funciona o direito penal, né? Na aula de hoje, eu vou tentar estabelecer de que forma a lei penal é interpretada para fim de configurar se o indivíduo deve ser responsabilizado pela prática do crime, se ele praticou o crime, se tem enquadramento, tá? A aula de hoje ela visa esse aprendizado. E é importante nós compreendermos bem, porque nós estamos falando de coisas básicas. Significa que esses conhecimentos eles vão ser utilizados durante todo o curso de direito penal. Tá? Interpretação da lei penal. Interpretar visa buscar o efetivo sentido da norma penal. Para as pessoas leigas, parece óbvio. A lei está ali, não precisa ter uma compreensão. Mas nós sabemos que a letra fria, né, da lei, ela não traz todas as compreensões possíveis. A lei, na verdade, ele é um indicativo de como deve funcionar, né? Porque o direito ele deve ser interpretado levando em consideração a lei, mas baseado em princípios éticos, morais, a fim de avaliar se a conduta é lícita ou ilícita. Cabe ao intérprete fixar com precisão a natureza e a extensão do crime, permitindo desprezar resultados que não se encontrem no âmbito da proteção da norma. Então, o intérprete ele vai procurar avaliar para ver se aquela previsão legal, aquilo que o legislador disse, ela se enquadra no fato. Porque, veja bem, a previsão ela é genérica. Nós temos que avaliar, quando o fato aconteceu, se aquela previsão da lei, ela se enquadra no fato acontecido. Por exemplo, nós temos que procurar estabelecer se o fato realmente ele merece ser punido. Deve-se considerar também que o autor do fato ele não é responsabilizado por tudo o que resultou. Ele é responsabilizado apenas quando tem uma relação direta entre o fato praticado e a consequência sofrida pela vítima. Alguns legisladores, inclusive, alguns doutrinadores, sustentam que alguns fatos ocorrem ao acaso, né? E essa consequência do acaso, ela não deve ser imputada ao autor do fato. Consequências indiretas não são imputadas a quem praticou o fato. O exemplo clássico é um susto que resultou na morte de uma pessoa. O indivíduo dá um susto e a pessoa, por conta desse susto, decorrente de uma deficiência que ela já possuía, essa morte, então, ela não necessariamente vai ser atribuída ao autor do fato. Tá? Porque é preciso essa relação direta. Quanto à origem, nós tentamos estabelecer de que forma a lei penal ela pode ser interpretada. Quanto à origem, a interpretação ela pode ser autêntica. Autêntica é aquela interpretação que o próprio legislador já trouxe. Então, quando no dispositivo legal ele coloca o conceito de funcionário público, então aquela interpretação, o que é funcionário público, é um conceito autêntico. É autêntico por quê? Porque o legislador já escreveu. O conceito de casa, ali no artigo 150, também o legislador disse, casa é isso, isso, isso. É claro que nós temos outras modalidades de interpretação, mas essa interpretação que o legislador traz, nós já chamamos ela de autêntica. É autêntica por quê? Porque o legislador disse que é essa a interpretação que nós devemos chegar a essa. A outra forma de interpretação é a interpretação doutrinária. A interpretação doutrinária o alcance da norma é buscado pelos juristas. São doutrinadores, professores, escritores, as pessoas que trabalham tentando estabelecer qual o alcance da lei. E a terceira forma de interpretação quanto à origem é a jurisprudencial. A interpretação jurisprudencial é aquela decorrente das decisões judiciais, seja dos tribunais ou dos juízes.
Então nós estabelecemos, olha, essa interpretação é jurisprudencial. Quanto ao modo, a interpretação ela guarda algumas especificidades. Ela pode ser gramatical. Na interpretação gramatical, o espaço para interpretar ela é restrito, porque a interpretação, o sentido da norma é buscado na própria descrição que o legislador trouxe. Você não faz a interpretação, ela é buscada no sentido da grafia, certo? A outra forma de interpretação é a teleológica. A interpretação teleológica, ela visa esclarecer qual o alcance da lei, avaliando-se qual a finalidade que ela foi construída. Então, o legislador constrói uma norma, descreve uma norma, e os intérpretes buscam qual foi o motivo para essa norma ter sido estabelecida. Essa é a interpretação autêntica. A interpretação histórica avalia o contexto em que a norma foi criada, o contexto histórico, o momento em que ela foi criada, né? E o contexto histórico em que ela está sendo aplicada. É preciso fazer essa avaliação se o contexto da criação da norma corresponde com o contexto atual. Tá? E a próxima interpretação é a sistemática. A sistemática avalia um dispositivo, se aquele dispositivo ele deve estar em conformidade com a lei. Então, no Código Penal, vamos imaginar, quando você avalia a tentativa, a figura da tentativa, essa interpretação ela tem que ser baseada com todo o dispositivo do Código Penal. E a sistemática ela vai além. A interpretação ela deve se dar não só nesse exemplo da tentativa, com o contexto do Código Penal, mas o contexto com todo o sistema jurídico. Tá? Ela não pode destoar nem da lei onde aquele dispositivo faz parte e nem do sistema como um todo. A interpretação sistêmica ela busca esse formato. Quanto ao resultado, a interpretação ela pode ser declarativa. Na declarativa, você conclui que o legislador disse exatamente o que a norma quer dizer. Parece uma repetição, mas você diz, olha, o legislador foi suficientemente claro. O sentido da norma é exatamente esse que ele descreveu. Uma outra modalidade de interpretação é a restritiva. Na restritiva, você diz, olha, o legislador disse mais do que ele pretendia. O alcance dessa norma, para ser adequada, ela tem que ser restrita, ela tem que ser restringida. Porque a previsão que o legislador trouxe foi além. Depois nós vamos ver alguns exemplos. E uma outra modalidade é a interpretação extensiva. Quando você conclui que o texto legal, ele disse muito pouco. Na interpretação você diz, olha, o sentido dessa norma é maior do que disse o legislador. Esse é o sentido da norma da interpretação extensiva. Um outro aspecto que deve ser levado na interpretação da lei é a analogia. A analogia, ela também conhecida como integração analógica ou supramento analógico. Existe um fato que é necessário apreciar, mas a lei não deliberou sobre ele. E a interpretação, a analogia, na verdade, então, não é uma interpretação, é uma complementação da legislação. Tá? Aqui eu coloco até, é a aplicação ao caso não previsto em lei de uma lei reguladora de caso semelhante. Por exemplo, a analogia, você vê, o Código Penal não fala em união estável. A nossa legislação reconhece a união estável, mas o Código Penal não trata. Então, quando acontece um fato que diz respeito à união estável na esfera penal, nós temos que dar uma resposta. Como a lei penal não trata disso, nós vamos procurar em algum dispositivo semelhante qual vai ser a aplicação
da união estável na esfera penal. A analogia ela consiste exatamente nisso. E a justificativa é que a lei não pode ter lacuna. Tá? Você não pode dizer, olha, não vou decidir sobre união estável na esfera penal, porque a lei penal não fala. Não, essa avaliação não é pertinente. Você tem que dar uma resposta, né? E essa resposta você procura, quando a lei não prevê, ou em outra lei, ou em outro dispositivo qualquer. Tá? E aqui nós vamos ver que as espécies de analogia. Nós temos a analogia em malam parte. Na analogia em malam parte, você dá um tratamento penal prejudicial ao indivíduo. Você cria uma situação. Por exemplo, nesse contexto da união estável, a lei penal fala que se o crime é praticado contra a esposa, ocorre uma determinada agravação. E se a mulher, naquela relação, ela não for casada com um homem, esposa quem é casada, se ela tiver apenas uma união estável, ela não é esposa. Aí a pergunta, pode-se utilizar esse conceito de união estável como se for a esposa para dar uma causa de aumento ou uma agravação na pena do indivíduo? Essa modalidade é uma analogia em malam parte. Tá? E aí existe toda uma configuração de que a analogia em malam parte ela não é admitida. Não é admitida por quê? Por conta do princípio da reserva legal. Somente a lei específica ela pode deliberar sobre aqueles determinados assuntos. Atualmente nós temos uma discussão muito bacana em relação a isso, quando o ministro Barroso, em algumas situações em que o Supremo, por exemplo, agora vem pretendendo tratar como crime de racismo a homofobia. A homofobia ela não está descrita dentro do rol de racismo. É preciso, então, por conta da reserva legal, a lei determinar que a homofobia possa ser criminalizada como racismo. Quando você pega, interpreta a lei e diz, olha, o sentido da lei também engloba isso, nós estamos tratando de analogia em malam parte, que não é pertinente. A analogia em bonam parte, ela se aplica, você fala que a analogia em bonam parte, quando essa interpretação ela é favorável ao acusado, tá? Ela é admitida. Então, se existir uma lacuna naquele dispositivo, nós podemos procurar uma outra aplicação para ser favorável em relação ao indivíduo. Um exemplo dessa questão, nós encontramos no processo penal uma analogia em relação à prova ilícita. A interceptação telefônica, ela não pode ser utilizada para fim de condenação, mas para fim de absolvição, ela pode ser utilizada. Então nós temos um buraco na lei e esse buraco ele é suplantado, ele é completado com a analogia em bonam parte. Se for em favor da defesa, é possível. Nós temos também a analogia legal, a complementação daquele buraco é utilizado por uma outra lei, né? E a analogia jurídica, a complementação daquele buraco, daquele espaço, ele é utilizado através de um princípio geral do direito. Você não vai na lei, mas procura um princípio geral do direito que pode ser utilizado. A interpretação analógica é diferente da analogia. Veja bem, a analogia ela não é cabível em malam parte, né, na esfera penal em malam parte, para fim de prejudicar. A interpretação analógica é diferente. Na interpretação analógica, o legislador ele estabelece alguns exemplos e diz, e outros que sejam semelhantes. Nesse caso, é possível. Você veja só, no exemplo do homicídio mercenário, fala assim, olha,
vai ser qualificado o crime se for praticado por paga ou promessa de recompensa ou outro motivo torpe. Então, o legislador, ele disse, olha, a paga ou promessa de recompensa é motivo torpe. E outros motivos torpes também serão utilizados para fim de qualificar o homicídio. O que é que ele quer dizer? Ele traz uma fórmula genérica, né? Ele descreve alguns fatos, né? E depois ele traz uma palavra que permite o enquadramento de outros formatos, tá? A interpretação analógica, ela guarda esse contexto. Outro princípio bastante utilizado na interpretação penal é o princípio do indúbio pro réu. O indúbio pro réu estabelece que, na dúvida, sempre a escolha tem que optar pelo acusado. Tá? Então, toda questão, se não ficar suficientemente esclarecida, ela deve ser concluída em favor da defesa. Veja só, a grande maioria das sentenças de absolvição, elas se dão por falta de provas. Ou seja, existe prova, mas é a prova insuficiente para estabelecer a certeza de que aquele fato aconteceu daquela forma. Nesse caso, como não se tem a certeza, se resta uma dúvida, a absolvição se dá em favor do indivíduo. Um exemplo bastante bacana em relação ao indúbio pro réu diz respeito na autoria colateral. A autoria colateral, duas pessoas praticam sem combinação, atiram no indivíduo, o indivíduo é morto, mas não se sabe quem foi que realizou o disparo que matou o indivíduo. Então não se sabe daqueles agentes qual deles foi o autor do homicídio consumado. Tá? A vítima morreu, mas não se sabe estabelecer, não se pode estabelecer quem foi que praticou a ação que resultou na morte. Nesse caso, o indúbio pro réu deve condenar os dois indivíduos pela tentativa de homicídio. Já que você não conseguiu alcançar quem foi o autor do homicídio consumado, você chegou que os dois foram autores da tentativa de homicídio. Na dúvida, deve sempre pender em favor da defesa. Um outro princípio bastante interessante é o princípio do bis in idem. O bis in idem estabelece que uma mesma conduta não pode ter duas consequências penais. Tá? Então, se o indivíduo praticou um fato, a penalização, a responsabilização, ela deve ocorrer apenas uma vez. Imagina que o indivíduo, por um mesmo fato, foi processado em dois processos diferentes. Isso daria bis in idem. Tá? E existe uma vedação. Tá? Um exemplo também clássico no bis in idem é uma condenação ser utilizada na dosimetria da pena como maus antecedentes e como reincidência. Essa condenação ou ela é maus antecedentes ou é reincidência. As duas circunstâncias não podem resultar de uma mesma condenação. O princípio da intervenção mínima, ela é uma realização do direito penal mínimo. Existia uma tendência, uma época atrás, em que o direito penal deveria abarcar todas as condutas. Seria o caso da tolerância zero. Tá? Todavia, o nosso direito penal ele é configurado pelo direito penal mínimo, ou seja, o direito ele só pode intervir quando outras modalidades, o direito penal só pode intervir quando outras modalidades do direito não foram suficientes. Então nós temos uma infinidade de ilícitos possíveis que podem ser resolvidos através do pagamento de multa, através de responsabilização administrativa, outras. Tá? O direito penal ele só pode emergir quando não tem outra possibilidade de ser utilizada um mecanismo diferente. E por quê? Porque o direito penal ele trata dos bens mais valorosos, que é a liberdade do indivíduo. Então, essa agressão à liberdade, ela só pode se justificar em última hipótese.
Um princípio decorrente, subprincípio decorrente da intervenção mínima é o princípio da fragmentariedade, tá? O princípio da fragmentariedade diz, olha, nem todo ilícito deve ser penalizado. Você escolhe daquela quantidade de ilícitos qual deve ser penalizado. As outras modalidades, elas vão ser tratadas por outros ramos do direito que não seja o penal. É como se você olhasse para uma configuração, para o céu, e dissesse, olha, esse universo todo é de ilícito, mas eu vou escolher essa e essa estrela para transformá-la em condutas ilícitas, tá? Parece um exemplo meio doido, mas é mais ou menos assim que funciona, né? Um outro subprincípio é o princípio da subsidiariedade. Pelo princípio da subsidiariedade, veja, eu estou falando de um subprincípio decorrente da intervenção mínima. Na subsidiariedade, você só vai... A atuação do direito penal, ela só é pertinente quando outras modalidades não deram resultado. E você avalia isso no caso concreto. Você só vai poder utilizar o direito penal quando outras modalidades não foram satisfatórias. Outro princípio utilizado para a interpretação é o princípio da insignificância. O princípio da insignificância fala que você não deve se utilizar o direito penal em situações irrelevantes, onde a punição ela é incompatível, ela guarda desproporção com o fato praticado. O princípio da insignificância, ele prega que ainda que aquela lesão, ainda que seja uma lesão, ela é tão pequena que, ainda que você utilize a pena mínima, ela seria desproporcional. O exemplo clássico é aquela situação do indivíduo que furta uma garrafa de cachaça de um supermercado. Esse furto, ele está descrito como crime. Mas quando você olha para o princípio da intervenção mínima, diz, olha, essa subtração, ela não corresponde à figura do furto, tá? Apesar de formalmente ela parecer que está configurada, materialmente, concretamente, ela não identifica o tipo. Nesse caso, o princípio da insignificância, ele afasta a tipicidade. Aquele fato deixa de ser crime. Aquele fato deixa de ser subtração. E deixa de ser crime por quê? Porque o fato deixa de ser típico. Tá? Esse é o princípio da insignificância. Voltando agora, nós tratamos sobre o sujeito ativo do crime. Tá? O sujeito do crime são as pessoas que se envolvem na prática do crime. Tá? Tanto aquele que pratica a conduta, quanto aquele que sofre as consequências, né? O sujeito ativo é o indivíduo que pratica a conduta lesiva. Eu coloco aqui, olha, autor e coautor realizam o crime de forma direta, ao passo que o partícipe e autor imediato o fazem diretamente. Na parte final do nosso estudo, quando nós estudarmos concurso de pessoas, nós vamos estabelecer a diferenciação entre autoria e coautoria, participação e autoria imediata. Mas todos esses indivíduos, eles configuram como sujeito ativo do crime. O sujeito ativo, ele apresenta essa nomenclatura. Tá? Nós temos o agente do crime, quando ainda não se identificou quem é. Depois que se identifica o indivíduo, nós chamamos de indiciado, ainda na fase do inquérito policial. Quando a denúncia é recebida, nós estabelecemos que o indivíduo passa a condição de acusado, ou réu. Quando a sentença é prolatada, nós o chamamos de sentenciado.
Quando a sentença condenatória transita em julgado, a nomenclatura passa a ser de condenado. Durante o período que ele está executando a pena, nós chamamos de reeducando. E após o cumprimento da pena, nós o tratamos como um egresso. O sujeito passivo, ele é o indivíduo que é atingido com a prática do crime. O sujeito passivo, nós temos duas modalidades. Primeiro, o sujeito passivo formal, que é o Estado. Todo crime praticado tem o Estado como vítima indireta. Tá? E o sujeito passivo material, que é o titular do bem jurídico violado pela prática do crime. Outro assunto interessante é o conflito aparente de norma. No conflito aparente de norma, a prática de um fato aparentemente realiza duas normas penais. Ou seja, com a prática de um crime, aparentemente o indivíduo praticou a prática de uma conduta, aparentemente o indivíduo praticou dois crimes. Mas esse conflito é apenas aparente, porque, como já disse anteriormente, a norma ela tem que dar uma resposta, ou seja, por aquela lei, ou seja, pelo conjunto jurídico, né? E também nós temos que aceitar que, com base até no bis in idem, a prática de um fato não pode resultar em duas respostas penais, né? O princípio, das soluções do princípio aparente de norma é um princípio da especialidade. Então, se um fato praticado ele aparentemente ofende uma lei geral e uma lei especial, o princípio da especialidade diz, olha, quem vai regular esse fato é a norma especial, porque a norma especial ela traz mais especificidades. Então, é preciso que o indivíduo realize todas aquelas especificidades para responder pela norma especial. Então, eu imagino que o indivíduo praticou um furto, mas ele praticou o furto na condição de funcionário público e pegou lá do estabelecimento onde ele trabalha. Então nós não vamos utilizar a figura do furto, que ela é uma norma penal. Nós vamos utilizar a figura dos crimes contra a administração pública, peculato. Tá? Apesar de ter realizado os dispositivos do furto, vai ser tratado por uma norma que é especial em relação ao furto. Tá? O outro princípio é o princípio da subsidiariedade. O princípio da subsidiariedade, ele estabelece que a lei primária ela deve prevalecer em relação à lei secundária, ao fato secundário. Veja só, porque o fato secundário, a legislação secundária, a legislação subsidiária, ela é englobada pela lei primária. Tá? E esse afastamento, né, do princípio da subsidiariedade, ele pode ocorrer de forma implícita ou explícita. A implícita é quando você faz uma constatação de que aquela norma geral, aquela norma primária, ela necessariamente afasta uma norma secundária. Já a subsidiariedade explícita é quando o próprio legislador diz. Por exemplo, quando o legislador diz que determinada violência ela é lesão corporal, exceto quando realizar uma outra norma, ele já está fazendo essa subsidiariedade explícita. Ele já está estabelecendo expressamente essa subsidiariedade. O princípio da consunção. Consumir, absolver. Um fato mais grave absolve um fato menos grave. Quando você, na prática de um fato, aparentemente o indivíduo cometeu vários ilícitos,
você tem que procurar, para satisfação da norma, qual daqueles ilícitos é o mais grave, e ele vai responder apenas pelo delito mais grave, e não por cada um deles, né? Aqui eu coloco que o princípio da consunção, ele traz uma especificidade, o crime progressivo, a progressão criminosa, atos impuníveis e crimes complexos. E aí nós temos que ver cada uma dessas modalidades. O crime progressivo, ele acontece quando o indivíduo já, desde o início, ele já planejava alcançar aquele fato mais gravoso. Por exemplo, imagina, a resolução do indivíduo, desde o início, era matar alguém. Só que antes de matar alguém, ele tortura a pessoa, ele causa pequenas lesões corporais, tá? Mas vejam só, essa intenção de matar, ele já tinha desde o início. Então esse caminhar, subjetivamente, na cabeça dele, já era planejado. Nós chamamos isso então de crime progressivo. E deixamos de punir aquelas condutas intermediárias, como a lesão corporal praticada, a tortura, o crime de tortura. A tortura vai ser uma configuração do homicídio e não um crime à parte, né? A progressão criminosa, ela tem uma outra configuração. A progressão criminosa, o dolo do indivíduo era de praticar um crime menos grave. Quando ele realiza o crime menos grave, ele resolve agravar mais. E ele vai responder pelo crime final, apesar de inicialmente não ser esse o planejamento dele. Um exemplo, o indivíduo que tinha resolvido dar um tapa na vítima, tá? Ele dá um tapa na vítima, já realizou aquele dolo inicial. Em seguida ele resolve, vou dar uma facada nela. Dá a facada com a intenção de lesão corporal. Veja, o dolo dele era de apenas dar um tapa na vítima. Em seguida resolveu dar uma facada. Em seguida ele resolve matar. Nós estamos tratando agora de progressão criminosa. O indivíduo não vai ser responsabilizado pela lesão, mas pelo dolo final, que era de matar. Tá? A progressão criminosa, ela é alcançada nesse aspecto. No conflito aparente de norma, nós também tratamos de atos impuníveis. Os atos impuníveis são ilícitos praticados antes, durante e após a prática do crime que o indivíduo queria praticar. Veja bem, vamos imaginar um furto. Num furto, o indivíduo produz uma chave falsa. Isso já é uma conduta ilícita. Depois, ele entra na casa. Entrar na casa é uma conduta ilícita. Em seguida, ele subtrai o objeto, que era a finalidade dele, e depois ele vende esse objeto, uma outra conduta ilícita. Só que esses fatos nós temos como atos impuníveis. Por quê? Porque são fatos direcionados ao crime principal. Tá? Ele vai ser penalizado pelo conflito aparente de normas e não pelos atos ilícitos praticados antes, durante e depois. Tá? A penalização dele é apenas pelo furto, né? Por último, no conflito aparente de normas, nós temos o crime complexo. O crime complexo é quando duas condutas ilícitas formam uma conduta ilícita mais grave. Um exemplo clássico do crime complexo é o roubo. O roubo é formado pelo furto, crime de furto, e o crime de constrangimento ilegal. O indivíduo não vai ser responsabilizado pelo furto e pelo constrangimento, mas tão somente pelo roubo, pelo crime complexo, formado pela configuração de outros dois crimes. Tá? E aí nós vamos ter uma infinidade de situações que se enquadram nesse conceito de crime complexo. O princípio da alternatividade, ainda estamos dentro do conflito aparente de norma, nós verificamos quando uma só norma contém várias condutas, ou seja, várias formas de realização do crime. Então,
o princípio da alternatividade, por exemplo, lá no tráfico de drogas, vender, ter em depósito, transportar, são várias condutas, tá? E a realização de uma só delas já realiza o tipo, tá? Então, se o cara tem em depósito e vende, ele não responde por 2 crimes de tráfico de drogas, mas apenas um só, observando o princípio da alternatividade. Assim, finalizamos essa aula de interpretação da lei. E lembrem, o objetivo é você ter uma visão ampla de como a lei pode ser interpretada, tá? Posteriormente, nós vamos ter a oportunidade de fazer discussões mais específicas, mas basicamente a aula que nós temos é essa. Muito obrigado e nos encontramos mais à frente. Tchau!